Lucas sofreu um grave acidente juntamente com a sua namorada grávida, que entrou em trabalho de parto prematuro no mesmo dia do acidente. A criança nasceu em morte aparente. Durante a necrópsia foi identificada a penetração de ar nos pulmões. Diante da declaração de óbito, o patrimônio de Lucas, que seria de seus pais, passou aos herdeiros da criança, no caso a mãe. Percebem a importância de uma declaração de óbito? Bora diferenciar as atribuições do Serviço de Verificação de Óbito do Instituto ou Departamento Médico Legal. O SVO cuida de mortes naturais e não violentas. São médicos patologistas. O objetivo é verificar a causa da morte e fornecer informações essenciais para o registro adequado do óbito. O IML são médicos legistas. Avaliam as mortes violentas, suspeitas ou relacionadas a crimes. Já salva aí. Casos que devem ser encaminhados ao SVO. Caso de morte natural, morte súbita, óbito domiciliar sem assistência médica e não suspeitos de causa externa ou violenta, óbitos em pronto atendimento sem causa conhecida, casos notificados e ou estudos pela vigilância epidemiológica. Agora, os casos de óbitos que devem ir encaminhados ao IML. Aspiração de vômito em corpo estranho em pacientes saudáveis, choque anafilático, descarga elétrica, intoxicação por álcool, drogas, medicamentos, raticidas, produtos agrícolas, picadas aí de animais, morte súbita em adultos jovens com história de uso de drogas, queda da própria altura com fratura, presidiários, morte súbita em bebês que dormiram na mesma cama com adultos, estados avançados de decomposição, morte natural sem documentação de identidade e estrangeiros residentes no Brasil que serão sepultados em outro país. Casos de morte domiciliar natural e não violenta. Em casos de falecimento em domicílio existem duas situações. Com acompanhamento médico domiciliar ambulatorial, aí você vai contactar o médico que acompanhava para o preenchimento da declaração de óbito, e sem o acompanhamento médico domiciliar ambulatorial. Se houve morte natural e não violenta, é necessário contratar uma funerária e aí vai fazer a remoção do corpo para o SVO. Falecimento de natimorto. De acordo com o Ministério da Saúde, é necessária a realização de necrópsia com emissão da declaração de óbitos em fetos que vieram ao óbito intraútero, sem causa definida e com peso igual ou acima de 500 gramas, 22 semanas de gestação ou 25 centímetros aí de comprimento crânio-calcâneo. Aqueles com peso ou idade menor do que essa que eu falei serão examinados como peças cirúrgicas para que seja feito o exame histopatológico. Algumas apólices de seguro podem ter cláusulas específicas relacionadas à causa da morte. O atestado de óbito, a declaração de óbito, pode revogar procurações e testamentos. Seja criterioso tanto ao preencher uma declaração de óbito quanto ao encaminhar ao SVO ou IML. Lembre do caminho que a família vai ter que percorrer em relação ao reconhecimento do corpo e o depoimento na delegacia. E não esqueça dos impactos dos seguros e nas procurações e heranças.